Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Universo da Maternidade. Esse projeto incrível que foi desenvolvido pela Macropampa em parceria com a Baby Be Free e vai trazer assuntos muito importantes para papais e mamães sobre o universo da maternidade. Eu sou a jornalista Vanessa Nora e vou seguir com vocês aprendendo muito e discutindo também assuntos muito importantes nesses bate-papos, nesses podcasts. Também aqui comigo está a Karine Conterato Jones, que é empresária do grupo Macropampa. Seja bem-vinda. Vai estar comigo aqui nesse espaço, né, trocando ideias, aprendendo, discutindo sobre esses assuntos muito interessantes, né, sobre sua vivência na maternidade também. Isso mesmo. Olá, Vanessa. É um prazer estar aqui novamente e o assunto de hoje é bem sensível, né? É sensível, mas que pode trazer também muito acolhimento para as famílias. O que acontece quando um bebê precisa ir para UTI neonatal? O que fazer? Como os pais precisam lidar com essa situação? Para nos ajudar a debater esse assunto, aqui com a gente hoje está a doutora Camila Biasi, que é pediatra neonatal e vai explicar sobre esse momento delicado, né? Mas que com todo esse suporte, os pais podem passar por esse momento, né? E conseguir superar todos esses desafios. Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos. Realmente, né, quando a gente tá gestante, a gente já tem tudo pronto na nossa cabeça, né? A gente vai nascer o nenenzinho, nós vamos chegar com ele em casa, no nosso colo, e vai ser tudo maravilhoso. E quando a gente recebe uma notícia que o nosso bebê ou vai nascer prematuro, ou tem alguma doença que tem que internar na UTI neonatal, é um balde de água fria, sai fora do planejado e realmente é muito assustador chegar em casa sem ter o bebezinho no colo, né? E esse é o papel da UTI neonatal, é cuidar um bebê que nasce antes do tempo, que tem algum problema de saúde, para devolvê-lo para casa bem, saudável, para seguir os cuidados com a sua família. E o que os pais precisam saber nesse primeiro momento, né? Como lidar com isso, de que forma que vocês médicos também, né, contam, acolhem esses pais, porque como você falou, o que a gente mais quer no momento em que o bebê nasce é que ele venha para o nosso colo, geralmente naquela hora dourada, que é permanecer ali com a mãe, mas que em muitos casos a gente sabe que isso não é possível, que o bebê tem que imediatamente, né, seguir para a UTI, em casos mais graves, doutora. Isso mesmo, bebês que nascem prematuros extremos ou com alguma dificuldade respiratória maior, ou alguma comorbidade, eles não podem fazer a hora dourada, às vezes a gente não consegue nem mostrar para os pais quando nasce muito mal, né? Então, realmente sai fora de todas as expectativas criadas pelas mães e acho que o diagnóstico assusta muito os pais, mas o que os pais precisam saber é que quando um bebê vai para a UTI neonatal, eles têm acesso livre, né? Pai e mãe sempre podem entrar dentro da UTI neonatal, visitar o seu filho, abrir a portinha da incubadora, tocar, conversar, inclusive tem estudos que mostram que a criança que recebe carinho, que a criança que fica ouvindo a voz dos pais da incubadora, que é tocada, é uma criança que evolui melhor do que quando a família não visita. Isso é cientificamente comprovado. Então, os pais têm que estar cientes que eles vão poder estar presentes, visitando e cuidando daquela criança, porque visitar também é um jeito de cuidar daquela criança. A mãe vai poder ordenhar e dar o seu leite para o bebezinho, né? Seja inicialmente na sonda, direto no estômago, e depois ensinando a mamar, né? Mas acho que o importante é que os pais estejam cientes quando o bebê interna na UTI é que eles vão poder estar juntos, que vai ser uma trajetória para chegar em casa saudável e que a presença deles é muito importante. E as principais causas que levam hoje, né, na nossa região aqui, os bebês precisarem de UTI e a importância desse suporte para esses pequenos. Sim. Aqui em Chapecó a gente tem 2 UTIs neonatais, né? A gente tem no total 20 leitos de UTI para bebê que atende toda a região, né? E as nossas UTIs têm todo o suporte que precisa, incubadoras, ventiladores, equipe treinada, enfim, todo o suporte necessário. As principais causas de internação em UTI neonatal é a prematuridade. Todo bebê que nasce antes de 37 semanas de gestação é um bebê prematuro. Alguns que são prematuros tardios conseguem, apesar de nascer um pouco antes, respirar e ficar bem ir para o quarto, mas alguns não conseguem fazer a transição e aprender a respirar, ou prematuros extremos, e aí acabam indo para a UTI. Além da prematuridade, que é a maior causa, a gente tem malformações, a gente tem transtornos cirúrgicos, gastrointestinais, cerebrais. Agora, no inverno, a gente tem as bronquiolites, que às vezes são bebês que já foram para casa, mas que se tem menos de 28 dias de vida internam na UTI neonatal por bronquiolite, né? Então, no inverno, essa é
o leito de isolamento está sempre ocupado. É um desafio grande, né? E na tua visão como médica, assim, os 20 leitos, como você falou, são suficientes ou precisaria de mais? A demanda na região é grande? A gente tem 10 leitos SUS, né? E 10 leitos no hospital da Unimed. Unimed, sim, a gente sempre tem leito disponível, a gente consegue atender nossa demanda com uma certa tranquilidade, digamos assim. Mas SUS realmente é pouco leito, a UTI está sempre lotada, com leito extra. Existe sempre aquela demanda de leito extra. Às vezes a gente até acaba tendo que fazer uma alta um pouco antes do que a gente gostaria, porque precisa atender um bebezinho mais grave. Às vezes a gente acaba tendo que transferir um bebê. Imagina a mãe aqui da região ganhou o bebê em Chapecó e seu bebê vai parar lá no litoral e a mãe tá em Chapecó, o bebê tá lá no litoral. Então, já é difícil ser separada do seu bebê. Ser separada por quilômetros é muito mais, né? Com certeza. Então, infelizmente, a gente sabe que SUS é pouco, é muito pouco 10 leitos. E isso acontece com frequência, doutora? Porque eu me imagino como mãe se eu tivesse nessa situação, né? E deve ser muito triste, até para você como profissional, que mantém a sua postura ali como profissional de saúde, mas também como mãe, né? Ver uma situação como essa. A gente diz que a nossa UTI SUS, ela é abraço de mãe, né? A gente sempre dá um jeitinho de botar um leito extra, de dar uma alta um pouco mais precoce. A gente tenta não mandar, mas às vezes realmente não consegue, assim. Pelo menos um bebê por mês acaba tendo que ser transferido, sem dúvida, assim, por falta de leito. E, doutora, quando uma mãe tem um bebê prematuro que está ali na UTI, como é que funciona a licença maternidade dessa mulher? Ela começa a correr a partir dali ou tem uma exceção? Alguns prematuros extremos, eles ficam internados às vezes 2, 3 meses e aí a mãe tem só um mês e acabou a licença, né? Então, hoje em dia, a gente consegue emitir um atestado e a licença maternidade começa a contar a partir da alta do bebê. Justamente para essa mãe ter a sua licença maternidade real e poder cuidar do bebê a partir daquele momento em casa. Nossa, que legal, que bom, né? Bem importante. Com certeza, né? O tempo que ela não pôde aproveitar, né? Ela vai poder curtir em casa ali com todos os cuidados. Porque quando um bebê nasce prematuro, a gente chama de idade gestacional corrigida. A gente corrige o tempo que ele nasceu antes, né? Então, é como se começasse a contar que ele nasceu naquele dia da alta. Então, a mãe tem os 4 meses para amamentar exclusivamente, para aprender os cuidados. Então, é importante que esteja em casa naquele momento, né? E por isso que a licença maternidade começa a contar a partir de então. E olhando pelo lado positivo agora, né? Como a tecnologia tem ajudado, porque antigamente talvez tantos problemas poderiam ser revertidos, né? Se tivesse esse recurso de UTIs neonatais. Antigamente, né? Acredito que muitos problemas poderiam ser evitados. Acho que além de muitos problemas, a saída com saúde, né? Antes a gente tinha a saída de bebês com muitas sequelas e hoje em dia cada vez menos, né? Eu acho que a tecnologia ajuda no começo já na gravidez com ultrassom regular, com diagnósticos precoces intraútero, com cesáreas realizadas, né? Retirar bebê antes do tempo, quando tem uma indicação de alguma gravidade que possa levar a uma morte intraútero. Na UTI neonatal, incubadoras cada vez mais modernas, ventiladores cada vez mais modernos que geram menos agressão ao pulmão, porque quando a gente faz uma ventilação mecânica num bebezinho, a gente está ajudando ele a respirar e ventilar, mas ao mesmo tempo a gente está agredindo um pulmão que está se formando, que é super imaturo. Então, os ventiladores hoje em dia eles vêm cada vez mais modernos, acoplando a ventilação do bebê para tentar sincronizar, para gerar menos dano pulmonar. A gente tem uma monitorização cerebral, oftalmológica de rotina, drogas para pressão. Então, realmente a gente tem a tecnologia cada vez mais a nosso favor nesse sentido, sempre com o intuito de devolver um bebê saudável para as famílias. Essa é a nossa ideia, né? Tem que nascer prematuro, a mãe tá com algum problema, a gente vai atender na UTI, mas a nossa meta é entregar uma criança saudável. Que bom. E depois, pós esse momento do hospital, a ida para casa, né? Tem a alegria, mas também tem alguns cuidados. Esse bebê talvez esteja um pouco mais sensível, né? Aquelas pessoas que às vezes vão visitar logo no comecinho, né? A criança ainda não está totalmente protegida, né? É um bebê, como eu falei, a saúde é mais sensível. É isso, doutora? A gente pode falar dessa forma? Com certeza, com certeza. Um bebê prematuro tem sempre um pulmão mais sensível. E o que é um resfriado para a gente, para um bebê prematuro, sempre pode ser muito mais agressivo, levar a uma
a uma bronquiolite e uma nova internação de UTI, né? Então, o bebê prematuro, ele é uma joia que a gente cuida com muito mais cuidado, com muito mais zelo, né? Então, realmente, a hora da alta é um pouco assustadora para as mães, porque é um bebê que é muito pequenininho normalmente, que demanda muitos cuidados, mas antes, assim que o bebê sai da UTI, as mães passam um tempo com eles no quarto para aprender a cuidar, para aprender a segurar, para aprender a rotina, para irem para casa mais seguras. E aí, em casa, esses bebês têm muito mais cuidados do que outros bebês, no sentido de consulta mais frequente com pediatra, com oftalmologista, com neuropediatra e outros profissionais que forem necessários. Alguns precisam dar alta e ir para a fonoaudióloga para aprender a mamar e fazer fisioterapia motora. Então, tem todo um acompanhamento pós-alta que esses bebês precisam receber. E normalmente a gente orienta os pais, eles já vão na UTI, como costumam ser internações prolongadas, os pais já vão entendendo o processo, sabendo como tudo funciona, né? E aí, na hora da alta, a gente tende a deixar tudo organizado, né? Sobre as visitas, realmente, assim, visita de bebê prematuro é uma coisa que, pelo menos no primeiro mês, a gente pede para os pais evitarem ao máximo, assim. É o papai, a mamãe, a vovó e o vovô que vão ajudar e tentar evitar, porque o risco de uma pessoa que vai visitar levar uma doença para essa criança é grande e eles são muito sensíveis, né? Eles podem evoluir muito mal, muito rápido. Então, a gente evita a visita no primeiro mês de vida. Inclusive, quando tem um irmãozinho que vai na escola, a gente pede para não mandar o irmãozinho na escola nesse primeiro mês, para não correr o risco do irmãozinho doente trazer uma doença para essa criança. Isso eu digo no inverno em especial, né? Porque o que é resfriado para nós, para um bebê pequeno, é uma bronquiolite grave. Então, a gente precisa cuidar com mais zelo, de fato. Então fica o recado principalmente para quem às vezes leva mal, né? Vai avisar ali, manda um recadinho no WhatsApp a mamãe, né? E às vezes o parente ali acha ruim, só que é por um cuidado maior mesmo, né, doutora? Lá na frente, em 1 ano, 2 anos talvez, essa criança vai agradecer por isso, né? Por esse zelo maior mesmo, né? E eu acredito que esse cuidado nessa época do ano, ainda mais nesse período que nós estamos enfrentando de muitas doenças, seja até para bebês que não sejam prematuros, né, doutora? Com certeza, com certeza. A gente diz os prematuros mais por o pulmão ser mais sensível. Mas todo bebê não deveria receber visita no primeiro mês de vida, né? Olha só. A gente sugere visita de vô, de vó, de quem vai ajudar a cuidar, né? Ajudar a cuidar da mãe, ajudar a cuidar da criança. E o resto realmente deveria esperar. Eu acho que as pessoas já têm bastante noção disso, pelo que eu vejo, assim. Sim. Mas sempre tem, como a Vanessa falou, aquela pessoa que pode ficar ofendida, né? Então, realmente, vale orientar. Às vezes eu digo pros pacientes assim, fala que fui eu que não deixei. Dá deve culpa na doutora. Deve você não toma culpa. Mas, realmente. E usar máscara, isso também pode ajudar, né? Essa questão da máscara, porque a gente fica muito pertinho do bebê, né? E querendo ou não, a gente acaba transferindo, né? Pode transferir alguma coisa aí pra eles. A máscara a gente sugere se a pessoa tem algum sintoma respiratório, né? Tá com coriza no nariz, obstrução nasal, tosse. Aí nem visita, mas, né? Se tiver que ter contato, daqui a pouco o pai e a mãe pegaram alguma coisa, usa a máscara. E acho que o nosso maior aliado é o álcool gel, né? Higiene das mãos, álcool gel antes de tocar no bebê. Acho que na pandemia mesmo a gente teve um grande aprendizado em relação a isso, né? E isso ficou. E muita gente acabou pegando mesmo, né? Uma questão de costume em passar o álcool gel. E isso também ajuda muito, como a doutora falou, né? Não só na época da pandemia, mas adotar isso pra vida. Sem dúvida, sem dúvida. Com certeza. E eu na época que eu ganhei a minha primeira filha, não adotava-se tanto essa postura, porque foi pré-Covid. Depois, na segunda, eu já, lembrancinha era álcool gel. Né? Já dá dica. Álcool gel pra quem chega já. Eu ganhei de vários pacientes lembrança de álcool gel. Eu passei da minha primeira filha, passei a gravidez toda isolada, porque era a época justamente de pandemia, né? Tem 4 anos, então foi um período muito, muito difícil, né? E eu imagino que para essas mamães também que precisam levar seus filhos, deixar os seus filhos em uma UTI neonatal, por mais assistido que ele esteja, acho que a mãe também precisa desse cuidado especial, né, doutora, de um carinho, de um colo, muitas vezes, porque, poxa, é o meu filho que está ali. A doutora vive isso na prática, né, diariamente. É muito pesado para uma mãe chegar em casa sem seu bebê no colo, realmente. E aí todas as nossas mães têm acompanhamento psicológico, né? Muito legal. E a questão do colo que você falou, Vanessa, assim que o bebê estiver estável, a gente sempre tenta pôr no colo, assim, o mais rápido possível, porque é muito importante para a mãe pegar seu bebê, para criar o vínculo, para o bebê isso é importante também.
E aí, sempre que a gente vê que é possível que o bebê tá estável, a gente tenta pôr no colo. A gente pode fazer o método canguru, que a gente bota o bebê em contato com a pele da mãe, a gente bota um lençol segurando para pegar o calor do corpo da mãe mesmo, assim, o calor do corpo da mãe aquece o bebê. Então, a gente pode fazer o canguru ou só um colo mesmo, porque realmente isso é importante para a mãe e para o bebê. É muito legal ver essa humanização em todos os lados, né? Com certeza. Vamos pegar o gancho que a doutora até colocou do acompanhamento. Nós tivemos antes a doutora Fernanda, que nos falou desse acompanhamento, dessa importância desse acompanhamento da mãe no período de gestação, o quanto isso também auxilia para um bebê que depois vai precisar ir para uma UTI neonatal, né? Que muitas coisas você prevê já, eu acredito, claro, né? com certeza. Então, toda essa humanização é muito importante de ver que mudou muito a modernidade, né? E o trato com as pessoas mesmo, né? Acho que antigamente não se olhava tanto, né? Não se olhava tanto com esse carinho, com esse acolhimento. Era diferente, né, doutora? A gente tem na neonatologia o Novembro Roxo, que é o mês da prematuridade, e o tema do último ano foi humanização na UTI neonatal. Assim, é o maior objetivo agora, é tentar deixar os pais o mais perto possível da criança, colo, toque, que os pais se sintam confortáveis de estar lá dentro. Às vezes a gente vê pais que não se sentem confortáveis de estar lá dentro, né? E a ideia é que eles fiquem o mais confortáveis possíveis lá dentro. Não sei se vocês já visitaram uma UTI, mas UTI tem luz reduzida, a gente bota um pano em cima da incubadora para não ir luz direto no olho do bebê, a gente cuida muito com ruído, a gente mede os decibéis a cada tanto tempo. Agora não vou dizer não sei dizer exatamente o tempo, mas porque tem todo esse controle de ruído, de luz, porque é um ambiente com bebês extremamente sensíveis, né? Então, realmente, é um ambiente diferente. O que mudou agora falando da doutora, assim, como mãe, né? Tem um bebezinho aí de 1 aninho, assim. Mudou a tua visão, doutora, de repente, antes de ter filho, né? Porque eu acho que quando vira uma chave, assim, quando a gente passa a ser mãe, né? Tem o teu profissional, claro, mas a partir do momento que você tem o teu bebê também no colo, mudou muito. Como é que é a profissional e pessoa, a doutora? Sempre muda, né? Não tem como um filho transforma a gente, né? Mas eu acho que aumentou ainda mais a empatia, assim. Acho que depois que a gente vira mãe e vê uma mãe sofrendo, a gente sofre o triplo, o quádruplo, né? A empatia aumentou, se colocar no lugar daquela mãe e ver o quanto tá sofrendo, tentar amenizar esse sofrimento e fazer todo o possível pro bebê sair bem. Essa sempre vai ser a nossa meta, né? Sair saudável. Legal. Que legal. É aquela premissa, né? Quando uma mãe chora, todas choram junto, né? A gente toma essa dor, né? E vamos juntas. Essa é a ideia também aqui do Universo da Maternidade, né? A gente abraçar essas mamães e por isso tantos temas importantes, né, Karine? A gente falar um pouquinho desses temas para dizer, ó, a gente tá aqui, estamos juntas nessa, né? Porque com os seus desafios, todas nós vamos passar, né? De uma forma ou de outra, alguns desafios são maiores para algumas mamães, para outras, né? Em outra parte, de repente, os desafios diferentes, mas todas nós, acho que a gente enfrenta, né? Mata um leão por dia. Acho que é mais ou menos isso, né? Principalmente nessa fase de transformação de gestante para mãe, né? Depois que o bebê nasce. Eu acho que é nosso principal objetivo aqui é levar todo esse conhecimento para essas mamães que estão aí renascendo, se transformando em uma nova mulher. É isso. Obrigada Imagina. pela participação aqui com a gente, doutora Camila. Obrigada Foi pelo muito convite, legal. foi um prazer. Né, por esse assunto enriquecedor, né? Você que conhece alguma mamãe que esteja passando por uma situação delicada como essa, né? Que se identifica com isso, encaminha para outra mamãe também, né? Diz para ela acompanhar aqui com a gente os nossos assuntos super importantes nesse universo da maternidade. O próximo episódio é sobre alergias, também um tema bem delicado aí, que vem com uma abordagem super interessante e a gente espera você para nos acompanhar aqui também. Até lá!